a santa palavra do Senhor. E então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Levanta as tuas mãos, o poder de Deus, e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Amém. Pode exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus, palavra de Jesus. Revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é digna de toda a aceitação. Mas é fato, o que está acontecendo aqui nesta noite é fato, que nem todos, que nem todas estão aceitando a palavra do Senhor. Porque se estivessem aceitando a palavra do Senhor, com toda certeza estariam conosco aqui nesta noite para prestar um culto a Deus na beleza da sua santidade. Mas bem-aventurado é o meu irmão, bem-aventurado é minha irmã, bem-aventurados somos nós que estamos aqui nesta noite para prestar um culto a Deus. E além do mais, ouvir a sua palavra. Mas irmãos, analisando o dia de hoje, analisando a maneira que nós estamos vivenciando esse mundo, o próprio Deus fala na sua palavra que naquele dia haverá fome sobre a terra. Não será fome de pão, não será sede de água, mas será fome de ouvir a
palavra do Senhor. E a palavra do Senhor Jesus revelada para nós nesta noite, cujo seu enunciado é a parábola das 10 virgens. Amados irmãos e irmãs, eu entendo que a parábola das 10 virgens significa todas as religiões, todos os chamados crentes estão incluídos na parábola das 10 virgens. Mas eu quero que a minha irmã e o meu irmão entendam de uma coisa, que eu estou aqui nesta noite não para pregar placa denominacional para você. Eu não vim aqui pregar placa Deus e Amor, eu não vim pregar placa Assembleia, eu não vim pregar placa cristã no Brasil. Não, nesta noite eu vim pregar a palavra genuína da palavra de Deus. Porque sabemos, amados irmãos e irmãs, que placa não salvará ninguém. Placa de igreja não vai salvar ninguém. Mas o que vai salvar o homem, o que vai salvar a mulher, é a obediência à sã doutrina do Senhor, que está na Bíblia Sagrada. E o Senhor Jesus diz na sua palavra: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Eu quero fazer uma pergunta para cada irmão nesta noite. Nós viemos aqui nesta noite para ouvir o esposo falar conosco, não viemos? E a palavra de Deus diz que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Você trouxe a lâmpada hoje, minha irmã? Você trouxe a tua lâmpada hoje? Você não veio ao encontro do esposo? Eu trouxe, ó. Salmos 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então sabemos, amados irmãos e irmãs, que estamos vivendo no tempo do fim. Falta pouco. Aliás, não falta pouco, falta um pouquinho. Você entende o que é um pouquinho? Falta menos de um pouquinho para que o Senhor Jesus Cristo venha arrebatar a sua igreja. E essa igreja que o Senhor virá arrebatar, como havia dito, não é placa denominacional, mas aquele homem, aquela mulher que vive a sã doutrina do Senhor, que abandonou o mundo, que abandonou o pecado, que abandonou a vaidade, que abandonou o adultério, que abandonou a fornicação, que abandonou a mentira, que abandonou tudo aquilo que impede o homem, que impede a mulher de chegar a Cristo. E hoje, tanto ele quanto ela vive em novidade de vida na palavra do Senhor. Aleluia! Está cheio de crente por aí e por aqui. Mas o verdadeiro cristão, irmãos e irmãs, ele não vive de acordo com o mundo, de acordo com o pecado, mas ele vive sim de acordo com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Está aí, ó. Tomamos a nossa lâmpada e viemos aonde? Ao encontro do esposo. E a palavra de Deus diz que 5 delas eram virgens e 5 prudentes ou loucas. Aleluia.
E o que acontece no dia de hoje? Quantas igrejas, irmãos e irmãs, que não vivem mais a verdade da palavra de Deus. Aquilo que era pecado ontem, hoje, não é pecado mais. Mas eles estão inseridos nas 10 virgens. Só que a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, que 5 delas eram loucas e 5 prudentes. Quais são as loucas? Quais são as prudentes? As loucas são aquelas que ouvem a palavra da verdade, mas não querem viver a verdade. Vivem somente no engano. Porque os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres, eles não estão mais comprometidos em pregar um verdadeiro evangelho de Cristo para o povo. Eles ficam enganando o povo, irmãos. Eles ficam enganando o povo, irmãos, dizendo que não faz mal você se divorciar e casar novamente. Que não faz mal você se divorciar e casar quantas vezes você achar necessário. Sabe por quê? Porque eles não pregam mais a verdade da palavra de Deus. Mas aquele homem, aquela mulher, que é comprometido com o verdadeiro evangelho de Cristo, aquilo que era pecado ontem, hoje continua sendo pecado. A propósito, amados irmãos e irmãs, a Bíblia Sagrada não dá base para o segundo casamento. Não existem 2 casamentos na Bíblia. Existe somente um casamento na Bíblia. Porque a própria palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. E os falsos profetas estão por aí, mentindo para o povo, dizendo que uma vez salvo, salvo sempre. Que não precisa você abandonar o teu pecado, que não precisa você abandonar a tua vaidade, porque Deus só quer o teu coração. É fato, o Deus deles é açougueiro, mas o meu, Ele não quer só o teu coração, mas Ele quer você de corpo, de alma e espírito para com Deus Jeová. Não se ouve mais pregarem contra o pecado. Não se ouve mais pregarem contra as abominações. Não se ouve mais pregar contra as heresias que infelizmente já está entrando dentro da casa de Deus. Não estão mais pregando contra o mundanismo pecaminoso que já está entrando dentro da igreja de Deus. Mas sabe o que Jesus manda falar para nós? Sabe o que Jesus fala para mim, fala para você, minha irmã, meu irmão? Ele diz, não vos escandalizeis. Não se escandalize. A vaidade está entrando dentro da igreja. Continue naquilo que você aprendeu. O pecado está entrando dentro da igreja. Continue naquilo que você aprendeu. O que você aprendeu? Que o que era pecado ontem, hoje continua sendo pecado. Por que o Jesus diz? Para nós não se escandalizar. Porque Ele mesmo diz, o próprio Jesus diz, irmão, é necessário que isso aconteça. Ou seja, é necessário que isso aconteça. Porque muitos, o próprio Jesus diz na sua palavra, porque muitos, Ele não diz pouco, Ele diz muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele diz, não é eu falando. Não, aliás, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Então ele diz, irmãos e irmãs, que virão muitos, olha, muitos, então não é pouco. E virão muitos dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Então eles não estão enganando o povo. E cadê os muitos? Cadê os muitos que querem para estar conosco aqui hoje? Cadê os muitos? Cadê as muitas? Eles não querem saber da verdade, mas eles estão nos evangelhos de porta larga, onde aceita tudo.
onde aceita as abominações, onde aceita o pecado. Mas quantas que se dizem crentes, que se dizem salvos e não teve uma vida transformada ainda, vive enfermo, vive problemático, vive aflito, vive com as portas fechadas, vive escravizados por Satanás, pelo maligno. Por que, amados irmãos e irmãs? Porque não foram libertos ainda, porque não foram libertas ainda. Mas a palavra de Deus diz em João 8,32: e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que aquela pessoa que necessita de libertação, como que aquela pessoa que necessita ter um real encontro com Jesus, como que ela vai ter esse encontro com Jesus se não pregar a verdade? Me diga, irmão. Me diga, irmão. Eu estou aqui, a irmã está aí, o irmão está aí. E por que nós estamos aqui nesta noite? Porque um dia nós ouvimos alguém pregar a verdade da palavra de Deus, e consequentemente o Espírito Santo de Deus falou em nossos corações, nós aceitamos a palavra, nós aceitamos o dono da palavra, fomos libertos, fomos transformados, e hoje estamos aqui para prestar um culto a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Deus, aleluia! Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Está vendo? Não se importam mais com a verdade, não querem viver mais a verdade, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. É fato, é fato. Vai terminar o culto aqui nesta noite, e nós iremos para nossos lares e vamos descansar, vamos adormecer, vamos dormir. Quem trabalha amanhã vai levantar cedo e vai no trabalho, quem não vai trabalhar vai levantar um pouquinho mais tarde, mas estamos descansando. E o que vai acontecer? Temos que estar preparados, independente da hora em que o esposo vir buscar a sua igreja, nós temos que estar preparados. Aí se muitos se fazem pergunta: tá, mas se Jesus voltar agora, para onde você vai? Ah, Deus sabe. Não, você tem que saber. Você tem que saber. Se o teu corpo tombar, irmão, nesta noite, para onde vai a tua alma? Se o teu corpo tombar, irmão, nesta noite, para onde vai a tua alma? Ah, Deus sabe. Não ponha na conta de Deus tudo. Ele sabe. Claro que Deus sabe que enviou o profeta dele para pregar a verdade aqui nesta noite. Agora cabe a você aceitar ou não. E ele te dá um livre-arbítrio. Ele te dá livre-arbítrio. Porque ele diz na sua santa palavra: quem quiser, por que quiser? Porque você não é obrigado. Você não é obrigado. Então ele diz na sua palavra: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Que negar a si mesmo, negar o teu pecado, negar a tua vaidade, negar a bebida, o cigarro,
os vícios, negaram a adultério, a fornicação, negaram a mentira, e olha como tem gente mentirosa nesse mundo, até dentro da igreja. Então ele diz: negue-se a si mesmo, então tome a sua cruz e siga-me. Mas as prudentes estão carregando a sua cruz, por mais pesado que ela esteja, por mais desconfortável que ela esteja, ele está carregando a sua cruz, enquanto que as virgens loucas ou insensatas, ao invés de levar a sua cruz, ela está preocupada com a cruz da irmã. Ao invés de levar a sua cruz, ele está preocupado com a cruz do irmão. Mas não é isso que a Bíblia está falando, não é isso que Deus está mandando nós fazermos. Ele diz: tome a sua cruz. Ele não está falando tome a cruz do teu irmão, da tua irmã. Não, ele está falando para mim, ele está falando para nós: tome a sua cruz e siga-me. E tardando o esposo. Por que tardando? Amados irmãos, já se fazem 2024 anos que está sendo pregado que o Senhor Jesus está voltando. E até agora ele não voltou. Mas haja vista que ele já voltou para minha mãe, haja vista que ele já voltou para o meu pai, haja vista que ele já voltou para alguém da tua família. Por que, irmão? Porque ele já voltou, porque eles não estão mais entre nós. Mas sabemos que um dia ele virá para todos. Mas ultimamente ele está vindo para alguns. E será que parece que alguns eles estão preparados para ir morar com o Senhor Jesus lá na glória? Assim como nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, também não sabemos a que hora que o nosso corpo vai tombar a sepultura. Ninguém sabe. Porque se soubesse, estariam o quê? Se preparados ou se preparando para ir morar com o Senhor lá na glória. Mas se você sair por aí, agora, se você sair por aí, você vai ver bares lotados, você vai ver igrejas mundanas lotadas. Por quê? Porque eles não querem saber de Jesus. Eles querem saber daquele evangelho que massageia o ego. Eles não querem saber do verdadeiro evangelho de Cristo, que fala acerca da santificação do corpo, da alma e do espírito. Aquele evangelho que se prega contra o pecado, aquele evangelho que se prega contra as abominações, é esse o evangelho de Cristo. E a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, mas à meia-noite, está vendo? Não está afirmando que é meia-noite que Jesus vai voltar, tá, irmão? Não é meia-noite que Jesus vai voltar, irmão. Não é isso que está falando. É uma parábola. Parábola é a comparação entre o material e o espiritual. Então a palavra de Deus diz aqui: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Olha, veja bem, o que a palavra de Deus está falando? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, tipo aquele grito: ei, aí veio o esposo. Sai-lhe ao encontro. Vocês não vieram aqui aguardar o esposo, então ele está aqui. Sai ao encontro do esposo. E o que a palavra de Deus diz então? Então, todas as virgens, como eu acabei de falar, irmãos, então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Está vendo? Como eu havia dito, que depois do culto nós iremos para nossas casas, iremos descansar, iremos dormir, né?
Mas à meia-noite, pode ser que à meia-noite o noivo venha. Porque a palavra de Deus diz que ele veio. À meia-noite ele veio. Então quando se ouve aquele grito, né? Então quando se ouve aquele grito, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todos os crentes, todas as crentes, independente de suas placas denominacionais, se levantarão. Estavam dormindo, não estavam? Mas através desse clamor, aí vem o esposo, todos irão se levantar. Todos os crentes da face da terra, não é só no Brasil, no mundo, nesse mesmo horário, todas irão se levantar. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos e irmãs, que as loucas, ou seja, então todas aquelas virgens, ou seja, então todos aqueles crentes, todas aquelas crentes se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E teve alguma delas, ou várias delas, ou 5 delas, né? Que começaram a procurar as suas lâmpadas e não acharam. E as que acharam, estava vazia. É o crente vazio. É o crente das igrejas mundanas, que quando pede para encher o vaso, ele não quer. Não, ele não gosta. Eu só vou chegar depois da oração. Eu vou chegar depois da mensagem. Eu só vou chegar na hora da revelação, porque eu vou lá na igreja para ser revelada, para ser revelado. Amado irmão, amada irmã, o crente prudente, ele vem para orar, se humilhar para Deus e se alimentar do verdadeiro pão que desceu do céu, que é a palavra de Deus, que está sendo pregado aqui e agora. Glória a Deus. Não se escolhe pregação, irmãos. Não se escolhe palavra. Nós temos que vir à igreja, amados irmãos e irmãs, para ouvir Deus falar conosco. Se nós estamos precisando de mudança, que o Senhor Jesus venha mudar nós. Não nós fazemos a nossa vontade, mas fazemos a vontade do Senhor. E o que aconteceu com as loucas? Com as insensatas? Procuraram as suas lâmpadas e verificaram que as suas lâmpadas estavam apagadas. Estavam vazias e apagadas. Mas a irmã lembrou daquela irmã que congregavam juntas. O irmão que lembrou daquele irmão que congregavam junto. E aquela irmã, ela lembrou daquela irmã que não parava de dar glória a Deus. Ele lembrou daquele irmão que não parava de dar glória a Deus, desde que entrava na igreja, é glória a Deus que sobe, é bênção que desce, é glória a Deus que sobe, é bênção que desce. E o que aconteceu, irmãos? Aí foram até aquele irmão e disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Está vendo? É o que está acontecendo hoje. Ô irmã, a irmã vai na igreja, a irmã vai lá na Deus de Amor. Irmã, a irmã pode orar por mim, porque eu estou precisando de oração, sabe, irmã? Eu estou precisando de oração. Eu estou enferma, eu estou precisando ser curado. Daí a irmã vai lá e pede para a igreja orar por mim. Mesma coisa o irmão. O irmão não para de dar glória a Deus na igreja, de louvar a Deus. Aí chega o irmão e diz: ô irmão, hoje eu estou cansado, sabe? Não está fácil essa vida de trabalhador. Mas o irmão vai lá na igreja e pede oração por mim, irmão, porque eu estou sem força até para ir à igreja.
culpa, porque quando eles menos perceber, o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja e eles estarão com as suas lâmpadas apagadas e as suas vazias de óleo, que é o Espírito Santo de Deus na sua vida, em sua vida. Glória! Mas as prudentes que estão aqui hoje, o que vão responder para elas? O que vão responder para eles? Mas as prudentes disseram, mas as prudentes responderam dizendo: olha, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Está vendo? Não que nós não vamos orar pela irmã, não que nós não vamos orar pelo irmão. Nós oramos, sabe por quê? Porque é nossa obrigação como cristão orar pelos outros. Mas é que eles poderiam estar aqui, não deveriam estar aqui? Eles não deveriam estar aqui conosco? Elas não deveriam estar aqui conosco? Se humilhando diante de Deus, ouvindo o Senhor Jesus falar através da sua palavra. Não, eles querem conforto, querem bênção, querem revelação, mas não querem o dono da bênção. Querem prosperidade, querem cura, mas não querem o dono da cura. E aí, não é egoísmo, não é egoísmo. Vai a quem vende, e não seja o caso que nos falte, mas vai ao que vende e comprai para vós. E o que aconteceu, amados irmãos e irmãs? O que a palavra de Deus diz, amados irmãos? Mas, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Perigoso, irmãos. Então o que aconteceu? As prudentes falaram para elas: olha, não seja o caso que nos falte a nós, mas ide ao que vende e comprai para vós. E naquele momento, amados irmãos e irmãs, os crentes mundanos, as crentes mundanas que não estavam preparadas para subir ao céu com o Senhor, foram comprar o azeite para a sua lâmpada, e diz a palavra de Deus, amados irmãos e irmãs, que justamente nesse momento o esposo chegou para arrebatar a sua igreja. Nesse exato momento em que as virgens loucas, os virgens insensatas, correram para buscar, para comprar o azeite, para colocar em suas vasilhas, para acender as suas lâmpadas, diz a palavra de Deus, que veio o esposo e abriu-se a porta, e as noivas, e as que estavam preparadas, e os que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Porque a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, que será num abrir e piscar de olhos. E o que aconteceu? Amados irmãos e irmãs, imaginem a tristeza deste povo. Imagine a tristeza das nações, povos, tribos e línguas, que deixaram de viver a verdade da palavra de Deus, para viver um evangelho maldito, para viver um evangelho mentiroso, aquele evangelho que pode tudo, que pode se divorciar e casar novamente, quantas vezes quiser, tanto eles quanto elas foram comprar o azeite, mas diz a palavra de Deus, amados irmãos, que quando eles voltarem, as portas da igreja pentecostal, Deus de amor, não estará mais aberto para eles, não estará mais aberto para elas. Sabe por quê, amados irmãos? Sabe por quê, amados irmãos? Porque nós não estaremos mais aqui, mas estaremos com Jesus Cristo.
Louvado seja Deus. E é o que está para acontecer. Não vai demorar. Não vai demorar a acontecer, amados irmãos, porque o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Então a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: olha, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E diz a palavra de Deus: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E aí, o que vai acontecer? Vão começar a bater na porta. Virão a igreja e vão começar a bater na porta. Aquele que vinha só por causa de revelação, aqueles que vinham só para ser curadas, que não queriam o dono da cura, que não queriam o dono da bênção, e vão começar a bater na porta. E vão começar a bater na porta, e o desespero vai tomar conta dele, o desespero vai tomar conta dela, e vão começar a bater na porta e dizer: Senhor, Senhor, abre-nos, abre-nos, abre-nos. E o que Jesus disse? O que Jesus disse? Não vos conheço. O que o Senhor Jesus dirá? O que o esposo dirá para ele? O que o esposo dirá para ela? Não vos conheço. Quem foi vós? Quem está batendo? Ah, Senhor, sabe, eu sou o irmão fulano de tal, eu sou a irmã fulano de tal. E o Senhor Jesus vai dizer para ele, o Senhor vai dizer para ela: não vos conheço. A palavra de Deus diz, amados irmãos, em São Mateus 7:21, que diz a palavra do Senhor, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Mas naquele dia muitos dirão: mas Senhor, em teu nome curei enfermo, expulsei demônio, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Mas o Senhor, o noivo, o esposo, dirá para ele, dirá para ela: não vos conheço. Aleluia. Não vos conheço. E a palavra de Deus diz, amados irmãos, em Amós, que o próprio Senhor Jesus, Deus diz: eis que haverá fome, eis que vem dias, ele diz, eis que haverá dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a terra. Mas não é fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, amados irmãos, que irão errantes de mar a mar, do oriente ao ocidente, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Está perto disso acontecer. Só não vê quem não quer, só não percebe quem não quer, que está próximo desse dia acontecer. Aí você não vai precisar convidar ele para vir à igreja. Aí você não vai precisar convidar ela para vir à igreja, porque eles não virão aos passos, eles virão correndo, mas quando chegarem aqui, encontrarão as portas fechadas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós não estaremos mais aqui, mas nós estaremos com Jesus Cristo lá na glória. Lá na glória. E a palavra de Deus diz: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse:
em verdade vos digo que não vos conheço. Que triste, né, irmãos? Que triste, né, irmãs? Ouvir do noivo ou do esposo dizer: olha, não vos conheço. Ah, mas eu era pregador fulano de tal. Ah, mas eu era a crente fulano de tal, o crente fulano de tal. E ele dirá: não vos conheço. Então a palavra de Deus diz: vigiai. Ele está mandando eu vigiar. Ele está mandando você vigiar. Ele está mandando nós vigiarmos. Então ele diz: vigiai. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. E que essa palavra continue falando em vossos corações, desde agora e para todo sempre.